depois que o Lula entregou o Brasil para ser capacho do eixo mundial entre China e Rússia, com a visita à China, recebendo o premier da Rússia, hoje é um dos dias mais tristes da história republicana brasileira. O ordinário, o canalha, o sujo, o mau caráter do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, passou o recibo para toda bandalheira, para toda pornografia política que foi a eleição do governo Lula para presidente do Brasil. Lula entregou a nossa pátria para o eixo do mal que existe entre o governo ditatorial, ditadura comunista chinesa, e o governo ditatorial e comunista da Rússia. Esse eixo do mal, integrado pelo Brasil, é a vergonha do mundo livre e democrático, como muito bem ficou explicado pelo porta-voz do governo americano e pelo porta-voz dos governos da Europa democrática reunidas na OTAN. De ter um homem desse na presidência da República, a bandalheira, a canalice, o cinismo, a hipocrisia, a mentira de ter um presidente como ele foi dada hoje pelo presidente do Congresso Nacional, que também é o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco. Antes de entrar no Pacheco, deixa eu pedir para você dar um like, curtir, compartilhar se você apoia uma imprensa de direita honesta, que trabalha honestamente. Ajude aí, compartilhe, divulgue, comente, sei lá, faça o que você quiser. Para quem não se lembra, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, foi eleito em 2018. E ele foi eleito em 2018 porque Minas tinha direito a uma vaga de senador. Dos 3, estava em disputa apenas uma vaga. Sabe quem era concorrente do Rodrigo Pacheco na disputa pela vaga de senador de Minas Gerais? Bom, nós vamos agora ver os votos para senador, para o Senado em Minas Gerais. Tem mais de 97% das urnas apuradas. Rodrigo Pacheco do DEM lidera com 20,6% dos votos. Passou, né, o Carlos Viana, que estava em primeiro do PHS, mas é empate mais do que técnico. Denis Pinheiro, do Solidariedade, com 18,4%. Reveu a porcentagem de urnas a 97, né? Dá pouca possibilidade de mudança. Agora, o dado mais impressionante, Dilma Rousseff... Perder por Solidariedade. Não é só perder por Solidariedade, é ter estado na liderança como o Suplicy esteve durante toda a campanha, o Tiller. Vocês arriscariam dizer que o povo de Minas Gerais corrigiu um erro cometido pelo Senado Federal e pelo ministro Lewandowski? Não. A presidente que estocava vento saudava a mandioca e o mosquito fazia zzz. Lembra disso? Ter uma forma de você estocar. Como é que eu faria pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Gente, eu engasguei comigo mesma. Rio Doce é essa bacia fantástica que tem um nome extremamente sugestivo, que é doce, e que nós não vamos deixar que ele fique marrom. Porque ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo, e isso o torna uma pessoa especial. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Ao criarmos a novela, criamos uma das formas mais importantes no nosso país de fabulação, de contar história.
algo que a humanidade desenvolveu quando se tornou humano, que é uma bola e ela vai durar o tempo que for necessário. Nós somos do gênero humano, da espécie Sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Pois é, contra esta imbecilidade em forma de ser humano, Minas Gerais elegeu Rodrigo Pacheco, que na época estava ao lado de Bolsonaro. Só que, como todo canalha, vagabundo, sem vergonha, escroto, ele mudou de lado. Ele deixou Bolsonaro de um lado e foi servir de joelho, de quatro, muito bem preparado para receber o que quer que lhe fosse empurrado, foi servir a Lula, a esquerda e o PT. E como bom capacho que é o seu Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco, ele hoje adiou a reunião do Congresso Nacional, que iria instalar na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Mas como você vive em Nárnia, como você não sabe o que significa os atos do dia 8 de janeiro, vou te relembrar. No dia 8 de janeiro, milhões de brasileiros estavam em frente aos quartéis pedindo golpe? Não. Pedindo ditadura militar? Não. Pedindo que os militares ajudassem para que o STF, Supremo Tribunal Federal do PT, comandado não pelo seu presidente, mas pelo Xandão de Moraes, fizesse a entrega de todas as planilhas das eleições para comprovar a lisura das eleições. O senhor está dizendo que foi tudo legal? Então prove. Pedindo isso, os brasileiros estavam em frente aos quartéis. Aí uma turba de brasileiros vieram nos estados e foram protestar na frente da Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, Governo, STF. E lá, estranhamente, houve uma baderna geral. Invadiram o Congresso Nacional, invadiram o STF, invadiram o Palácio, quebraram coisas. E claro que toda a culpa de tudo isso foi para essa turma, o Bolsonaro e os bolsonaristas. E tem até algumas imagens que estão circulando nas redes sociais mostrando manifestantes denunciando a presença de infiltrados durante os protestos. A gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês, falando sobre esses infiltrados, né? Os manifestantes falando que pessoas com capuz, pessoas com bandanas, né, cobrindo o rosto, essas pessoas que teriam sido aí responsáveis por atear fogo e depredar. Inclusive, nessa imagem a gente está vendo uma bandeira do PT, do Partido dos Trabalhadores. E esse encapuzado, ele foi ali colocado contra a parede pelos manifestantes. A polícia foi atrás dele, ele até tentou fugir aí, mas ele acabou sendo preso. No dia seguinte, o STF do PT mandou prender mais de 1.400 manifestantes que estiveram na praça, prenderam os que estavam em frente aos quartéis, que não participaram dos movimentos, mas estavam em frente aos quartéis, prendeu o governador, afastou o governador do Distrito Federal, o Ibanez. Os bolsonaristas foram classificados pelo STF, pelo senhor Xandão de Moraes, o ditador do Xandaquistão, pela imprensa suja, marrom, hipócrita, comunista, comandada pelo consórcio de mídia, que tem como cabeça a TV Globo e representantes no estado de Mato Grosso, como Folha Max, RD News, Grupo Gazeta, TVCA, são os representantes dessa imprensa, dessa extrema imprensa comunista, passaram a taxar aqueles manifestantes que estavam lá, e mais de 1.400 foram presos como terroristas,
anarquistas, golpistas, tem que ter tudo preso, tem que morrer na cadeia. Embora o processo seja completamente legal, porque não há individualização, não houve audiência de custódias no prazo determinado pela legislação, não houve individualização dos crimes, ou seja, você estava ali preso respondendo por todo mundo. E isso não existe no Código Penal brasileiro, isso não existe no Código de Processo. Então, esses são os fatos do dia 8 de janeiro. Isso aconteceu no 8 de janeiro. E o Congresso, a oposição, quer investigar o que aconteceu no dia 8. Quem era? Quem era exatamente? Qual a responsabilidade de cada um? Quem sabia do movimento e retirou os guardas tanto do Palácio do Planalto, quanto do prédio do STF, do Congresso Nacional? Quem sabia disso? Aí caiu a ficha do STF, do PT, do Congresso e dessa camarilha que domina o Brasil, essa quadrilha de bandidos que dominam o Brasil. O governo Lula fez melhor, apreendeu todas as imagens e colocou sob sigilo. Ninguém pode ver as imagens. Foi criado no Congresso, através da oposição, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista porque é formada por senadores e deputados. E essa comissão quer investigar a fundo tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Sabe qual é a reação do governo Lula? Para cada parlamentar que assinou o pedido para instalar essa CPMI, se retirar o nome do pedido para instalar a CPI, recebe 60 milhões em dinheiro no orçamento secreto para o Congresso. 60 milhões. Por que um governo que acha que os atos do dia 8 de janeiro foram feitos por Bolsonaro e os bolsonaristas está pagando 60 milhões por uma assinatura ser retirada do pedido de CPMI? Porque um governo que responsabiliza Bolsonaro e os bolsonaristas está com tanto medo dessa CPI, tanto medo que colocou as imagens sob sigilo. O STF com tanto medo que já iniciou rapidamente o julgamento dos manifestantes lá. Só que, em que pese o governo federal atuar no dinheiro, distribuição de cargos, o STF iniciar o julgamento, essa CPI conseguiu muito mais do que o número suficiente para a sua instalação. Não tem como se evitar. Aliás, quase não tem como se evitar. Porque a única maneira de se evitar a instalação dessa CPMI é o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que a gente qualificou logo mais atrás. Fica cada vez mais claro, nítido, que quando o governo trabalha para adiar a leitura de um requerimento de CPMI, que ele, o próprio governo, tem e muito a temer. Não há lógica que o governo federal, que teve o Palácio do Planalto depredado, assim como nós aqui tivemos o Congresso Nacional vilipendiado e também o Supremo Tribunal Federal, não há sentido que o governo federal não queira que seja feita uma investigação profunda, pluripartidário, com ambas as casas, para elucidar tudo e os culpados sejam punidos por ação ou por omissão. E aqueles a quem foi feita eventualmente injustiça tenham as injustiças contra si corrigidas. Eu preciso demonstrar aqui toda a minha solidariedade àqueles que foram e seguem sendo vítimas de abuso e de injustiça, pois não estão tendo o devido processo legal que lhes é de direito. Cada movimento do presidente para evitar a CPMI mais comprova o envolvimento dele e a prevaricação dele. Tentou oferecer 60 milhões de emendas, depois tentou oferecer cargos. Não cabe a gente, agora é o Brasil que está solicitando para que nós possamos representá-los. Porque eu vou apresentar para vocês o documento que está no cofre, o relatório da ABIN, que só esse documento já vai ser suficiente para que em seguida nós possamos pedir o impeachment do presidente e o afastamento imediato do ministro Dino e do ministro G. Dias. Por que o senhor Rodrigo Pacheco, eleito pela direita, participante do governo Bolsonaro,
virou tanto a casaca a ponto de se transformar nesse capacho ordinário, sujo, calhorda, sem vergonha, a serviço do PT, de Lula. Por isso hoje é um dia triste para o Brasil. E no próximo vídeo eu vou falar a canalice dos vereadores de Primavera do Leste. Eles estão tudo envolvidos nisso aí. É vereador do União Brasil? União Brasil, partido de sustentação do Lula. Presidente da Câmara dos Vereadores do PSD. Sabe qual partido é o PSD? É o partido do Fávaro, ministro do Lula da Agricultura. MDB, sustentação do governo Lula. E você vai saber de tudo isso no nosso próximo vídeo.